Olá, amigos. Estamos começando mais um Esporte em Debate, um projeto do INTEC e das faculdades INTA. Eu sou Luzimar Castro e hoje vou conversar com Francisco Bezerra Sampaio. Bem, você não sabe quem é Francisco Bezerra Sampaio. Ele foi soldado da aeronáutica, professor de ensino de primeiro grau, motorista de caminhão e radialista. E nas horas vagas, cover do Tim Maia, Chico do Nordeste. Seja bem-vindo, Chico. É um prazer estar aqui, prazer falar com todos os telespectadores que nos assistem. Viajar nesse instante através de cabos pelo mundo afora é muito importante para poder contar um pouco da nossa história. É bom, isso é muito bom. Já que vamos contar um pouco da sua história, me diz por que Chico do Nordeste? Olha, Francisco Bezerra Sampaio, Chico do Nordeste. De onde saiu esse Chico do Nordeste, mano? Na verdade, o Francisco traz o Chico, ou vice-versa. Mas o Nordeste é o nosso estado e é o estado onde nós podemos afirmar categoricamente que nasceu o forró. Eu tive o maior sonho da minha vida e que contagiou-me bastante foi conhecer Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Luiz Gonzaga foi para mim o sonho que eu realizei. Passei 2 dias ao seu lado e num dos momentos em que nós conversávamos, nestes 2 dias, ele findou me chamando de Chico do Nordeste. E até me disse assim: "Oxente, nego, por que Chico Sampaio?" Havia Sampaio no meu nome e me chamavam no rádio de Chico Sampaio. Ele disse: "Por que Sampaio, nego? Se tu é tão grande, tu é um monstro na voz, um monstro na simpatia e um monstro no forró. Então, acho que a partir de hoje vai ficar melhor te chamar de Chico do Nordeste." Daí nasceu Chico do Nordeste. Quer dizer, um batismo de quem realmente é uma celebridade, de quem tem conhecimento profundo na música popular brasileira e veio em você como se fosse um pseudônimo condizente com o que você fazia no momento, né? Aliás, seu Luiz me deixou uma relíquia e me deixou algo tão valoroso que em seguida, com pouco tempo, eu fui roubado. Me roubaram esta prova incalculável pelo valor dela. Porque seu Luiz me pediu, quando nós gravávamos um trabalho para as Irmãs Teresa de Jesus, ele me pediu o seguinte: "Meu nego, aproveite para você gravar o que eu vou dizer, porque é muito importante para você." E eu estava ali de posse de um gravador, pois havia feito o trabalho, e findou o seu Luiz dizendo assim: "Olha, você de qualquer emissora do meu país, quando receber este nego, que é um monstro na simpatia, na voz e no forró, receba-o, porque eu estou dizendo, aí está um dos maiores forrozeiros do Brasil, Chico do Nordeste." E gravou isso. Eu fiquei por muito tempo, para você ter uma ideia, eu fiquei choroso na morte de seu Luiz. Eu passei mais de 15 dias a chorar em casa pelos cantos, pela saudade de um homem que me tratou como eu nem imaginava ser tratado. Você falou em 2 dias que passou ao lado do Luiz Gonzaga. Teve, assim, alguma coisa que te marcou muito? Isso foi o que lhe marcou? Ou teve mais alguma coisa que viesse a lhe marcar bastante durante esses 2 dias? Bom, me marcar já foi o sonho realizado. Foi realizar um sonho que eu aspirava desde criança. Porque eu havia conhecido seu Luiz aos 8, 9 anos de idade, quando ele passou numa Kombi em frente à nossa residência, uma Kombi em cima e 2 caixotes. Eu não sabia o que era e só fui descobrir quando chegou no clube. Então a vontade era desde criança. Os caixotes, um era a sanfona de seu Luiz, a eterna sanfona branca, e o outro era o zabumba. E ele ia no lado do passageiro e ali eu o conheci. Mas eu não imaginava que eu ia passar tanto tempo ao seu lado depois de adulto. E o sonho foi aumentando até que eu o conheci. Quer dizer, já foi uma honra muito grande conhecê-lo e dali um motivo de muita satisfação. Mas o motivo maior e que mais me prendeu ao conhecer seu Luiz foi realmente quando ao seu lado, ele ressonando, o Chiquinho, seu sanfoneiro, me pegou pelo braço e me disse: "Chico, vamos sair que seu Luiz vai cochilar." E ele avançou no meu braço imediato, pegou e disse: "Não, deixa esse nego aqui que eu gostei muito dele." E eu fiquei ao seu lado. Eu me senti ali como um menino que ganhou um pirulito e que estava morrendo de vontade.
Mas mais profundo do que isso foi quando seu Luiz, depois de ressonar um pouco, olhou para o lado e viu que eu ainda estava ali e me disse assim, meu nego, ele me chamou de meu nego até a hora de ir embora. E ele foi e me disse a seguinte frase que nunca mais saiu da minha alma. Ele me disse o seguinte, meu nego, me peça ali um caneco d'água para me tomar aqui o meu cachete. E eu fui buscar. Eu, por ser um menino do interior, por ser um menino vindo com as raízes fincadas no chão de um bairro simples, pobre, eu sabia o que era cachete. Meus pais haviam me pedido muitas vezes, meu avô me pedia muitas vezes, vá lá na bodega, meu filho, compra ali um cachete para mim que eu estou morrendo de dor de cabeça. A frase que eu disse agora, estou morrendo de dor de cabeça, dá para você que está em casa agora entender o que era um cachete. Seu Luiz havia me pedido naquele instante um caneco d'água para tomar o seu cachete. Ou seja, para tomar um comprimido que ele devia tomar naquela hora. A sua passagem com o Luiz Gonzaga se deu na cidade de Itauá, né? Foi Itauá. Inclusive, nós, quando foi pertinho do show, seu Luiz ligou para a rádio, pediu para ligar para a rádio, e perguntou ao diretor da rádio, que era o Sampaio, perguntou a ele, quem é que vai me apresentar? Aí ele disse, seu Luiz, eu não sei, porque a festa não é nossa. Nós estamos apenas a entrevistá-lo. Ele disse, com quem eu falo? E aí ligaram imediatamente para o João, que era o proprietário da churrascaria, e João Matias. E seu Luiz perguntou a ele, João, quem é que vai me apresentar no show? E ele disse assim, seu Luiz, nós temos um rapaz aqui e tal e tudo mais. E ele cortou o João quando ele falava. Ele disse, olha, eu não sei quem é o rapaz, mas se não for o que está ao meu lado, desista. Porque quem vai me apresentar no show é Chico do Nordeste. E eu outra vez fiquei maravilhado. Ou seja, eu ganhei... Até o João ficou sem entender, porque ele não sabia quem era Chico do Nordeste. Ele não sabia. Porque era um batismo que tinha acontecido há pouco tempo. Exatamente, ele não sabia. E o João ficou meio em dúvida e tudo bem. Mas como o João não sabia e não quis discutir com o seu Luiz, até pelo respeito, estava ali o rei, não era? O rei pode tudo, né? O rei pode tudo. E seu Luiz, quando disse isso, o João acatou imediato. Seu Luiz, o João é quem manda e tudo mais, pois está decidido. Quem realmente vai apresentar o show é Chico do Nordeste. E quando chega a noite, eu me deparo com uma banda que era da cidade de Sobral, e na banda estava você, que é a testemunha maior de que nós estivemos ao lado de seu Luiz, e as surpresas foram tantas que nós vivemos esse momento juntos. No outro dia, seu Luiz ficou para o hasteamento da bandeira, porque o show foi no dia 6 de setembro. 6 de setembro. E no dia 7 de setembro, os políticos, aproveitando da amizade que eu havia ganho com o seu Luiz, findaram me pedindo para convidá-lo para hastear o pavilhão nacional, que era 7 de setembro. E ele, patriota como é, né? E ele, como era, desistiu de viajar às 5h30 da manhã e foi honrosamente atender ao pedido. Eu não sei se dos políticos, eu tenho dúvida se o atendimento foi pelos políticos ou foi por mim. Eu até acho, modéstia à parte, eu até acho que foi por mim. Por um detalhe muito simples. Eu não sabia que, tão jovem como eu era, eu ia ver um rei chorar ao meu lado. E na hora que seu Luiz partiu, parecia, ou foi mais do que verdade, na hora em que ele partiu, nós choramos ombro a ombro. E ele me disse, você fez o rei chorar? E eu disse, perdoe-me, mas a minha emoção eu não pude conter. E ele me disse, não se preocupe não, porque eu vou lhe levar para passar o final do ano lá no Parque Asa Branca comigo. E foi a última vez que eu vi o rei. Não houve mais oportunidade? Não, não houve mais. Não houve mais. Tem uma música que você toca nos seus shows que cria assim um choque entre você e o público. Até porque não é uma música que é constantemente executada. Então muita gente às vezes fica assim, admirado de você apresentar essa música. Então que música é essa? Na verdade, falar do Luiz é simplesmente me emocionar todas as vezes. Porque eu não acredito que ele tenha me abandonado pelo tanto de carinho que ele me deu. E como eu gosto demais de forró, e foi a minha caminhada primeiro no rádio, eu findei um dia cantando essa música
até pela história. Seu Luiz foi um homem que cantou de tudo e a todos. Ele cantou todos os públicos, cantou as aves, as árvores, os riachos, enfim, ele cantou o que ele via pela frente. Mas uma das canções que me toca e que eu toco todas as vezes que faço um show foi quando o seu Luiz, conversando comigo, disse assim... Eu até perguntei uma outra coisa, foi uma outra coisa a seu Luiz. Eu disse, seu Luiz, você está vendo a emoção em falar em seu Luiz como é verdadeira? É muito forte. Mas eu disse a seu Luiz, o senhor já cantou as aves, as árvores, os riachos, enfim, o senhor cantou tudo. E Dona Helena, o senhor cantou? Eu disse, não, nego, Helena eu não cantei, porque a Helena já é minha mulher. E aquilo me bateu como bacana. Ele tinha tudo na ponta da língua para fazer. Mas a injustiça Luiz Gonzaga não gostava. Ele não gostava tanto que ele bradou na maior festa registrada até hoje. Nos campos onde os vaqueiros podiam aboiar, ficou registrada a maior missa que um vaqueiro poderia ter a oportunidade de presenciar. Foi a missa do vaqueiro, quando ele defendeu seu primo Raimundo Jacó, que foi assassinado covardemente. E que é muito interessante e intrigante essa parte da vida de Luiz Gonzaga, porque é o seguinte, pouca gente sabe que quando Raimundo Jacó foi assassinado, ele ficou na margem de um riacho, ainda, né, naquela ânsia de querer viver e não conseguiu, e o cavalo ficou riscando ali perto com as patas, ao lado do seu vaqueiro. E o cachorro ficou inquieto e não sabia o que fazer. Eu conto essa história como se seu Luiz estivesse aqui me passando tudo de novo. Porque nós conversamos isso no berço. Ele deitado ali e eu ouvindo do lado. E o cachorro imediatamente travou numa corrida inesperada e inexplicável rumo ao lugar onde tinha a casa de Raimundo Jacó. E lá o cachorro ficou no desespero. Latindo alto e querendo voltar e latindo. E as pessoas notaram há algo errado. O comportamento do cachorro chama atenção. Muito diferente, porque Raimundo não estava ali. Por que o cachorro estava naquele desespero? Então, imediatamente, selaram outros cavalos e partiram, e o cachorro na frente, naquela corrida louca. E quando chegaram lá, ele já não mais estava com vida. Ele tinha perdido a vida ali, naquele instante, e o cachorro tinha sido... E aí, quando isto aconteceu... Seu Luiz começou a contar essa história e ela foi me invadindo por dentro. Ela foi me invadindo, porque até então eu conhecia a música, mas eu não travava nenhuma vontade de cantá-la. Mas aí, desse dia em diante, eu passei a cantar essa música do Luiz Gonzaga, que é Morte do Vaqueiro. E ela é muito bonita pela letra, pela qualidade da história que ele contou musicalmente. Porque ele finda dizendo, numa tarde tão tristonha, gado muge sem parar, só lembrando seu vaqueiro que não vem mais a boiar, não vem mais a boiar, tão dolente a cantar. E no final ele faz uma emenda, como se ali tivesse aquele chocalho badalando e o vaqueiro atrás tocando gado. Ele finda na música mesmo colocando tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Oi, gado, oh. E isso é duro de contar, é muita emoção, é muito... Quando a gente ama, a gente faz qualquer coisa. A gente perdoa, mas quando a gente ama, de verdade, a gente perdoa e nunca esquece o amor. Eu nunca, até a eternidade, eu vou continuar amando o Rei do Baião. É muito bonito isso. Chico do Nordeste, me permita, né? O homem batizou, Chico do Nordeste. O homem batizou, quem sou eu para mudar a história? É vero. Em poucas palavras, a sua passagem pela aeronáutica, como foi assim, por que você abandonou a aeronáutica? Eu fui para a aeronáutica, vi minha querida avó inesquecível, que Deus a tenha em um bom lugar, e eu a vi se despedindo. E na janela do trem que saía de Crateús e passava aqui por Sobral, eu fui para a aeronáutica. E eu vi minha mãe desesperada, correndo um pouco, porque ali ia um filho ganhando o mundo pela primeira vez. Eu fui para a aeronáutica,
tornei-me um soldado exemplar e o resultado disso eu tenho hoje guardado em casa com muito carinho, que é um certificado de honra ao mérito. Você só tira certificado de honra ao mérito em algum lugar quando você faz tudo muito bem feito. Faz por merecer. Não é? Finda merecendo esse título, que é honroso. E quando eu estive na aeronáutica, eu findei me apaixonando pela estrada. Veja a sequência de vida. Eu fui para a aeronáutica, eu saí de casa aos 18 anos e trabalhei de mecânico com meu pai. Foi aí que veio a formação de Chico, porque eu estudava pela manhã, fazia normal, e ao meio-dia levando, não sei se vocês conseguem lembrar, mas eu vou tentar fazer para vocês. Nós saíamos de casa com um prato com comida, o outro cobrindo e um paninho de prato, onde a gente fazia um nó e dizia, lá vai a marmita. Pronto. Tipo antipóia, né? Isso era uma marmita. E eu levava todos os dias, ao meio-dia, eu levava para o meu pai, que era mecânico. E lá eu me engraxava todo ajudando, porque às 5 horas da tarde eu já o deixava novamente e partia para a escola de comércio, onde eu fiz comércio, contabilidade. Então eu terminei normal em contabilidade de 6 anos, eu terminei em 3. Daí eu parti para a aeronáutica e lá eu me apaixonei pela estrada. Eu virei um louco caminhoneiro. Mas nesse percurso, você ainda foi professor? Não, eu fui professor quando eu voltei da aeronáutica. Sim, você saiu da aeronáutica. Quando eu saí da aeronáutica, eu fugi da aeronáutica. Eu fugi e preciso explicar. Eu não fugi desertando. Eu fugi no dia do curso para sargento da aeronáutica. O meu superior havia me dito, você tornar-se-á um dia o nosso gerente da garagem. Só que me pegaram e como bode expiatório eu vi a estrada. Eu fui pegar um ônibus em São Paulo e quando eu vim na estrada fora com esse ônibus, eu findei me apaixonando. Vendo tantos caminhões na estrada e que coisa linda que era, e eu no ônibus novo e tudo, é a estrada que eu quero. Então, no dia do curso, eu vim para Crateús e liguei justificando que havia um problema de saúde em casa e eu não podia ter ido. E aí perdi o curso de sargento que eu iria fazer e que havia, inclusive, o apadrinhamento dos meus superiores. Mas eu não queria, eu queria a estrada. Daí eu voltei e, como eu não peguei logo a estrada, eu fui professor durante um período da minha vida. Daí foi que eu deixei, né, a escola. E foi seguir a estrada. E fui para a estrada. Ah, agora eu estou bem. Daí foram 14 anos na estrada. Aí alguém deve ter te descoberto na estrada, né? Porque você hoje faz rádio muito bem, é um excelente narrador esportivo, eu posso afirmar com todas as letras, é um dos melhores que eu tive oportunidade de ouvir, é um dos melhores que eu tive oportunidade de trabalhar, como trabalho até hoje, com muita satisfação. E como foi assim essa descoberta para o rádio? Com a vida de caminhoneiro, você encontra muitos lugares, fantasias demais. Hoje já não é mais a mesma história. É bom que se lembre e que sejam abraçados por mim aqui, de um ex-caminhoneiro, sejam abraçados os demais. Se os filhos estiverem ouvindo e seu pai for um deles, diga a ele que eu deixei um eterno e fraternal abraço. Mas hoje já não é do mesmo jeito. Na minha época, você parava e dava uma carona legal, não é? Elas estavam, às vezes, à margem da estrada, e aí, com aquela mãozinha boba, e a gente com aquele dedo na buzina, já mostrando e o coração aberto. E tranquilamente dali nascia uma carona. Hoje você não pode. Até uma freira que lidar com a mão hoje na estrada é um grande risco de vida, porque pode ser os bandidos fantasiados e querendo lhe pegar. Mas eu deixei essa caminhada quando um dia eu estava na porta de um frigorífico e lá tinha um rapaz do meu lado e eu pedi uma carne e quando eu fiz o pedido ele olhou para mim e disse assim, você é radialista? Eu disse, não, sou apenas caminhoneiro, aí está meu caminhão. E ele disse assim, você é o homem que eu estou precisando no rádio. E eu até levei, eu achei que era uma brincadeira do cara. Uma pegadinha. Era alguma coisa. Eu disse assim, companheiro, eu sou caminhoneiro, não sou radialista, não sou... Não, pois eu gostaria de tê-lo lá em minha emissora e eu gostaria de fazer um teste com você. E aquilo, como pareceu muita verdade, eu findei indo para casa, ao descarregar o caminhão, deixei o caminhão em casa e fui olhar a situação. Não tinha nada a perder mesmo, né?
E aquele cara findou me colocando de que forma eu deveria falar e tudo mais, e me deu uma noticiazinha pequena. Foi daí que nasceu o radialista. Porque o cara me deu uma frasezinha pequena e disse assim, vamos fazer um teste. Quando aquela luz vermelha acender, você fala o que está aqui. E quando você terminar, ela apagará e está tudo bem. Aí eu pensei comigo. Ora, se é só isso, é moleza. Eu fui das minhas duas turmas, tanto normal como de contabilidade. Eu fui o orador da turma. Eu já vinha com uma dicção boa, eu já vinha com uma leitura boa e era só aprimorar aquilo lá para trabalhar. É só manter postura, né? Postura. Aí eu fui para casa. Minha mãe, lavadeira de roupa, meu pai, mecânico e eu, um menino da estrada. O quintal da casa da minha mãe, que não era muro, hoje já é, mas era um quintal, era cheio de bananeiras, laranjeiras, aquela sombra boa. E o que eu fiz? Eu passei num lugar na cidade, num salão de corte de cabelo, que hoje é salão, mas na minha época até ainda existiam muitas barbearias, né? E eu peguei um jornal lá e levei para casa. Quando, a princípio, eu olhei para o jornal, a leitura estava normal. Mas eu digo assim, não, mas para melhorar isso, o que eu tenho que fazer? Foi daí que eu peguei o jornal e coloquei-o de cabeça para baixo. Eu não sabia o que fazer porque as letras embaralhavam de tal forma. Eu conseguia descobrir, entre aquelas letras, eu conseguia descobrir palavras pequenas. Por exemplo, o dia era muito fácil, né? Mas era muito fácil. Bola era muito fácil. Mas quando chegava expectativa, pronto, você estava no escuro e estava perdido. Daí, eu fiz disso a minha arte. Eu digo, não, é aqui. E sentei-me embaixo das bananeiras e levei alguns dias, eu não sei quantos dias, talvez eu tenha levado alguns meses, para me aprimorar e ler um jornal de cabeça para baixo. Daí, quando eu fui para o rádio, eu fui com 5 dias depois. Eu já ia consciente do que eu ia fazer, que era rádio notícia. Então estava tudo muito bem. Mas o que eu queria era fazer daquela leitura a minha satisfação. Então era preciso ser feita de todos os lados. Ela no perfil, ela de cabeça para baixo, de lado, não me interessava. Eu queria era quando eu fosse ler, eu fizesse a pontuação correta, eu fizesse tudo aquilo que fosse dentro do que a gente consegue saber de um jornalista. Porque há uma coisa entre dar a notícia e ler a notícia. Por exemplo, eu ficava embaixo das bananeiras e eu criava de mim mesmo. Eu dizia assim, São Paulo, o presidente da República estará logo mais a partir das 9 horas, numa entrevista que falará sobre o que está acontecendo em Brasília. Pronto, eu criava. Isto era uma criação. E outra era eu ler. Porque a leitura poderia não estar na pontuação que eu estou fazendo quando crio. Com a mesma dinâmica, né? A mesma dinâmica. E o público em casa, ele tem a necessidade de saber o que aquela notícia representa. Porque você imagina que no nosso tempo, no rádio, o cara chegava e trazia um bilhetinho mal feito, como todo num papel de pão, e o locutor ia imediatamente lê-lo. E o que é que acontecia? Muitas vezes acontecia o que as histórias contam de um radialista que recebeu um recadinho e dizia assim, atenção, garrota perdida. Pede-se a quem encontrou uma garrota de bermuda jeans, blusa vermelha. Meu Deus! O cara não leu isso antes, o cara não teve a sensibilidade de saber o que era, e ao invés dele dizer que era uma garota perdida, ele findou dizendo que era uma garrota perdida. Então você imagina a dificuldade que tinham esses radialistas de pegar e fazer isto bem feito. Hoje não, hoje você tem um notebook na tua frente, onde tudo, mesmo quando você erra, ele te conserta, porque ele não deixa que você escreva errado. Então há muita coisa hoje que não tinha na nossa época e que modifica, facilita, deixa você à vontade. Chico, estamos praticamente chegando no final, tem 2 coisas que eu gostaria de saber. Uma delas, o rádio esportivo. Como foi que você se descobriu assim como narrador esportivo? Essa é a primeira pergunta, depois eu faço a segunda. Eu fui para a estrada como caminhoneiro. Eu fui para a estrada
E quando um dia eu estava no estádio, eu vi um rapaz narrando futebol. E eu achei que ele não narrava bem. Eu notei o jeito dele, estava meio perdidão. E eu era motorista vendedor na época, estava assistindo ao jogo. Quando no segundo tempo ele parou para o intervalo, eu fui conversar com ele. Eu disse assim: você me deixa transmitir o segundo tempo? E ele olhou para mim, assustou-se e disse: você narra futebol? Eu digo: narro. E quando foi no segundo tempo, aconteceu. Você nunca tinha narrado futebol e disse que já tinha narrado. Eu narrei aquele futebol como se narrador eu fosse, e a prova foi tão grande e inconteste de que eu tornei-me funcionário daquela emissora com 15 dias depois. A própria rádio me fez reincidir o contrato com a empresa que eu trabalhava e eu deixei a empresa para ir para a rádio e morei na cidade de Itauá durante 6 anos, que foi daí que eu conheci Gonzaga. Daí me tornei narrador de futebol. Agora, não sei se vocês perceberam, dá um close bem legal nele aí. Parece muito com Tim Maia. Não sei se deu para perceber isso. Que legal. Aí é outra história da nossa vida, muito bacana. Isso é uma história que a gente vai contar em um outro programa, mas eu não poderia passar batido com a morte do Tim Maia. O Chico Tim, como chamavam, pelo fato dele parecer Tim Maia, mas é o Chico do Nordeste, ele fez uma música alusiva a esse acontecimento, uma música que contava essa história da partida do Tim Maia. Você poderia contar assim, cantar um pouquinho dela assim, pra gente encerrar? Quando o Tim Maia, quando aconteceu esse lance, o Tim Maia teve uma parada respiratória muito forte. Ele já saiu do palco, já afrouxando assim a gravata, não é? E quando ele saiu, ele sentiu, deu uma olhada para a rapaziada assim tal, e mandou que aguentasse a barra lá. Naquele instante, eu notei que algo era muito diferente. Eu me assustei. Eu digo: será que o velho vai partir? E estava lá Vitória Régia, que era a banda, né? Era a banda de Tim. Estava lá uma história que poderia ser contada. E todos iriam contar a história da partida do Tim Maia. Porque ele sentiu-se mal ali, saiu um pouco, imediatamente entrou a ambulância, já pronta com médicos, paramédicos e tudo. O som mudou, a banda parou, a Vitória Régia. Entrou uma outra banda para tocar um outro som. E daí eu comecei a escrever essa história e me lembrei de que a parada respiratória que ele havia tido poderia mais tarde ocasionar a morte dele. E fui escrevendo um pouco dessa história. E ela chama-se hoje Parada Obrigatória. Foi isso que eu gravei pro meu velho Tim. Qualquer lugar onde ele tá, eu vou pro show e eu findo, a galera começa a pedir um som do Tim e tal. Pô, canta Tim. Eu digo, e muitas vezes alguém olha pra mim e diz assim: rapaz, você parece com Aí eu ajudo a pessoa, né? Eu digo, Valdir Soriano. Ele: não. Aí eu digo, o Amado Batista: não, rapaz, aquele que morreu. Vixe, pô, logo que morreu, rapaz. Será que não é o Tim Maia, meu rapaz? Olha aí, até a voz. Aí isso cria esse perfil entre mim e aquela pessoa. E eu acho muito legal, porque não nasceu, eu não me forço para fazer a voz do Tim Maia, é uma coisa natural minha. E uma brincadeira me rendeu essa história de Tim Maia. Foi um amigo que me criou o personagem Tim Maia com o biotipo que eu tenho, a voz e tudo mais. Às vezes eu só trago um pouquinho mais do grave para ficar mais legal, porque o Tim era realmente legal e eu continuo muito legal. Aliás, eu fiz uma música que chama-se Legal e fiz uma outra que chama-se Parada Obrigatória. Canta só um pouquinho da Parada Obrigatória para a gente encerrar o programa. A história diz assim: tudo aconteceu, todo mundo viu, notou, uma parada brusca bem no meio daquele show. E agora o que fazer? Vitória estava derrotada, todo mundo se olhava e não podia fazer nada. E eu, como não tinha vocal para fazer essa música, peguei minha mulher, meus filhos, a empregada, todo mundo, e eu disse assim: galera, lá na cozinha, vocês cantam assim, ó, tombou um rei. E aí quando eles cantavam lá, eu continuava, né? Então daí nasceu Parada Obrigatória. E a galera fazia parte. Tombou um rei, gritava a multidão. No campo de batalha sangrou seu coração. Ixi.
E teve uma segunda parte da música também que é bem mais É, profunda. porque quando trocou a banda, você viu que eu disse assim, Vitória estava derrotada, né? Isso. A história tem tudo a ver, vem de uma redação. E quando chegou na segunda parte, eu disse o seguinte: um som bem diferente começou logo a tocar. A banda era outra, tinha uma sirene em seu lugar. Aparelhos estão ligados, pode apertar o botão. Detona dá um choque pra salvar seu coração. Tombou um rei. E o final da história, o desfecho não poderia ser diferente. Porque diz assim: o rei não teve escolha na hora que foi chamado. Do campo de batalha ele estava dispensado. Tombou sem vida pra outra vida melhor. Pois foi o rei dos reis que veio buscar e o levou. Tombou, que legal. Parada obrigatória. Quando você ouvir isso, você já sabe que é do outro time que ficou. Aliás, o que foi, tá lá, fica lá, meu rei, deixa eu ficar aqui, que tá muito bacana aqui embaixo. Chico. Prazer muito grande, muito legal. Equipe Maravilha. Eu tô terminando como Timaya, que bacana, que legal. Muito bacana, muito maravilha. Um dia eu hei de me ver. Cartola gravou aos 60 anos, Cartola gravou Ainda é cedo, amor, dizendo à filha dele, que as pessoas não sabem, mas era dizendo à filha dele: minha filha, não vai, pai, eu vou lutar. E Cartola escreveu o que é uma eternidade. Ele gravou O Mundo é um Moinho. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora da partida. Porra, se Cartola gravou aos 60, eu ainda tenho estrada pela frente. Eu tô com 5.3, o carrão tá enxuto. Para chegar aos 6.0, ainda há um tempo. Eu sei lá se de repente eu não tô nesta lente legal e alguém vai e diz: porra, lá está o Tim de verdade, o cara desceu. Tá legal. Estive conversando nesse papo que, se eu esticar, vai muito longe, porque a história é muito bonita, a história é longa. E eu te convido, o Chico do Nordeste, para a gente fazer um programa diferente outro dia, talvez até com o nosso companheiro Arri Júnior, um programa musical, em que a sua trajetória é muito grande, muito bonita e muita coisa tem que ser contada. Nós vamos encerrando aqui mais um Esporte em Debate. Eu estive com Francisco Bezerra Sampaio, o Chico do Nordeste. Esse é um projeto do INTEC e das faculdades INTA. Eu sou Luzimar de Castro e até o próximo programa.